O meu nome é doutora Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. E hoje eu vim aqui falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, que se nós conseguirmos ver a interligação de tudo, podemos talvez pensar na evolução da espécie humana, né? Na evolução do homem. Tudo está dando um salto evolutivo em todos os setores. E nós, independente da profissão que temos, precisamos saber disso. Hoje eu vim trazer algumas informações. Boa noite, Viviane. Obrigada por estar aqui. Então vamos lá. Olha o que vem acontecendo nesses últimos tempos, né? Todo mundo aí extremamente preocupado com essa tecnologia 5G. Ah, porque pode ser perigosa, porque vão instalar muitas torres, porque pode ser cancerígeno. Veja, gente, nós temos pacotes de energias carregadas de ondas eletromagnéticas, que faz o mundo funcionar, né, desde longas distâncias, satélites, e elas são invisíveis, e elas viajam na velocidade da luz. Haja vista os nossos moldem dentro de casa, eles contornam paredes. E as pessoas ficam muito preocupadas, acham que isso vai fazer mal à saúde. Oi, Vilma, boa noite. E não é bem assim. Tudo que eu trouxer hoje, a ciência consegue explicar muito bem. E nós precisamos ter esse conhecimento. Veja, para essa questão do 5G, né, entrar no nosso organismo, não é bem assim. Porque o que diferencia da 3G e da 4G é o seguinte, é a frequência dentro do intervalo. Então, o intervalo praticamente é o mesmo, vai aumentar a frequência dentro do intervalo de tempo. É a mesma, só que vai aumentar a frequência. E as pessoas têm muito medo. Mas para ela entrar em contato no seu corpo, causar algum efeito, ela precisaria interagir com o seu tecido, né, o tecido que nos compõe, com as moléculas ou com os átomos do seu corpo. Mas nós temos barreiras, né, nos nossos átomos maiores, né, que elas não são eficientes para conseguir entrar, para conseguir invadir e causar algum efeito. Temos que ter mais preocupação com radiação solar, até essa luz da nossa sala, a luz elétrica, essa luz do computador, isso talvez possa interferir mais. E essa tecnologia, veja o quanto nós precisamos dela hoje, e vamos precisar mais, porque ressignificamos o modo de dar aula, o modo de trabalhar, né, o modo de operar no comércio, e ela vai deixar tudo muito rápido, downloads, as plataformas vão ficar mais eficientes, né, tudo vai acontecer numa velocidade maior. E isso já vem sendo usado nos Estados Unidos e na China há muito tempo. E vai ficar tudo melhor. E não existe nenhuma evidência científica que mostre que essas ondas magnéticas, esses dispositivos que usamos, possam interferir, né, possam causar algum efeito na nossa saúde. E tudo está precisando ser mais rápido. E a cada pauta que eu trouxer, eu vou perguntar por que tudo isso está precisando ser mais rápido. Porque o ser humano está precisando.
Toda evolução é um jogo de interferências. Então, o homem pensa, ele cria e joga isso para o meio. Isso transforma o meio. E à medida que esse meio transforma, ele volta e transforma esse indivíduo. É um jogo de interferências, é um jogo dialético de interferências. Quando fizeram o celular, antigamente nós trabalhávamos, tínhamos o nosso horário de trabalho e largávamos o martelo à medida que terminávamos a nossa jornada. E nós criamos o celular. E isso interferiu nas nossas vidas. A gente não para de trabalhar. A gente o tempo inteiro está tendo que mandar e-mail, vendo recados, coisas que chegam. Então, aquilo que o homem cria, ele modifica todo um contexto social, cultural. E a questão da inteligência também, nós temos que abrir outros campos operacionais dentro do cérebro para lidar com o novo. E isso interfere na vida do homem, aquele jogo de idas e retornos. Então vem essa tecnologia com essa velocidade monstra, parecida mais com a velocidade das nossas crianças do que a nossa. E é engraçado o quanto que nós gradativamente fomos vendo essa questão da evolução. As crianças antigamente nasciam de olhos fechados, né? E eu tive vários sobrinhos. E eu sei que já no meu terceiro sobrinho, uma questão de 3, 4 anos depois, eles já nasciam de olhos abertos, não precisavam ficar embalados em coeiros. A gente ensinava a criança a pegar o lápis, hoje ela já tem isso pronto. Ela olha para um celular, ela já sabe todo o movimento que ela tem que fazer, ao ponto da gente ter que tomar cuidado. O Eduardo está trazendo as ondas que penetram no nosso corpo são as de alta frequência, como as de radioterapia. Exatamente. Os nossos átomos, eles têm uma barreira para não deixar entrar algumas frequências. Ele é poderoso também. Mas isso desde a época de que lançaram o micro-ondas, né? Que o micro-ondas ia ser cancerígeno, que nós íamos nos alimentar com aquelas moléculas. E vimos que não é nada disso, mas nós temos muito medo do novo. Como estamos tendo medo agora dessa nova tecnologia mais rápida. Mas ela é precisa? Olá, Rita, boa noite. Nós vamos entender o porquê. Tudo isso que vai sendo descoberto, coincidentemente, caminha com a necessidade do homem. E eu escutei uma frase assim: tudo que o homem sonha em fazer é porque existe a possibilidade de fazer. Então, assim, em 1870, Júlio Verne escreve, né, 10 mil léguas submarina, agora esqueci o quanto, 1000 léguas submarina, 1870, ele mostrava um submarino. Na época de criança dos meus pais, eu estou falando a década de 30, de 40, eles iam ao cinema ver o Flash Gordon, que tinha, ele ia para a Lua, eles iam para o espaço, apareciam naves. Falamos de sonho de Ícaro, falamos do homem voar, construímos máquinas. Gente, o desenho do Jetson, da nossa infância, é atual. Tudo que tem naquilo, tem a esteira, as videochamadas, robozinhos que limpam casa. Impressionante. Então, tudo que o homem vislumbra é porque ele tem capacidade de fazer. O homem agora está voando, tem esse wingsuit, que ele só não consegue aterrissar ainda,
mas voar ele está voando, sem motor. É impressionante. E tudo isso vem acontecendo numa avalanche incrível. E aí começou a aparecer agora também folhas de grafeno. Eu falei, gente, o que é isso? Conseguiram isolar uma coisa lá do grafite. Começaram a estudar isso em 1946, em 2004, conseguiram isolar. Ele tem a espessura de um átomo. É como se ele fosse uma trama, uma tela que a gente coloca nas varandas, com umas bolinhas, é toda a configuração dele. E uma coisa de 1 metro de diâmetro disso consegue sustentar um elefante, consegue sustentar um piano. Ele é extremamente flexível. Ele é extraído do grafite. E ele vai ser utilizado em roupas para trabalhar as questões térmicas. Ele é o melhor condutor de eletricidade. Vão conseguir fazer tintas com esse grafeno, que a própria tinta pode ser um condutor, a tinta de parede pode ser um condutor de eletricidade. Nós vamos... Todos os tipos de bateria que você puder imaginar, de energia solar, de carro, de qualquer instrumento, ela tem uma potência muito maior, ela ocupa menos espaço, ela facilita a corrente. E estão começando a fazer experimentos para próteses. Então, imagina próteses, órteses, que ela é muito leve, ela é extremamente leve. É assim, uma coisa de gramas. Então, 1 metro dela pesa não sei quantas graminhas. Imagina fazer próteses de braços, pernas com isso, já que ela é um condutor elétrico e ela é dobrável, ela molda. Eu fico besta de ver essas coisas. E o quanto que a ciência está correndo à solta por aí. E o que me deixa mais triste é que no Brasil nós somos o terceiro produtor de grafite, e a gente só usa o grafite praticamente para fazer lápis. Tá todo mundo de olho na nossa produção de grafite. E o Brasil não trabalha com ciência. O Brasil não faz investimento. Nós vamos continuar trabalhando só na fabricação de lápis. Quando, se tivéssemos fomentos, se tivéssemos incentivo à ciência, com a matéria-prima que nós temos, mas nós estamos engatinhando nisso, até na própria compreensão da ciência. Olha quantas coisas estão aparecendo. E novamente eu pergunto, por que está ocorrendo esse grande boom de descobertas, de coisas que sejam mais aprimoradas? E aí o que vem? O CRISPR-Cas9, a tesoura molecular. Ela vai permitir alterações genéticas no nosso DNA. E é interessante que há mais de décadas estavam estudando isso com bactérias e não levavam muito isso à frente, até que, porque para saber o funcionamento de como que isso ia se dar, nós chegávamos num pedaço lá do DNA que tem uma linha de combinação repetitiva, muito extensa, e as pessoas tinham preguiça. Não entendiam direito qual que era a serventia daquilo.
E um cientista oriental com menos de 30 anos, ele descobriu que lá estava a memória do DNA. E que qualquer alteração que fizéssemos, nós tínhamos que jogar dentro daquele pedaço. E quando se faz ciência, a gente se comunica com o mundo inteiro. E à medida que você vai fazendo descobertas, você vai patenteando. E há mais de 10 anos atrás, a Emmanuelle Charpentier, a francesa, ela começou a estudar. Então, qual que seria o mecanismo para fazer isso? A gente já sabia que poderia fazer isso, mas como que seria esse mecanismo? Que pudesse permitir alterações genéticas. E ela encontrou uma americana, a Jennifer Doudna, e começaram a estudar isso, e entrar em contato, e é assim que a gente faz ciência. Exatamente, Eduardo. 99% do nióbio está em nosso território. E, gente, cadê os cientistas para aproveitar essas matérias-primas que todos ficam cobiçando? Li um pouco sobre o nióbio hoje, mas seria muitas coisas. Nossa, tem muitas coisas. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas descobertas. É fascinante. E voltando a essa questão desse projeto Genoma, e as pessoas têm medo. Ai, mas podem usar esses experimentos que envolve ou viola a ética humana. Gente, até já tem um livro discutindo sobre isso, né, da geneticista Maïna Zaz. Ela até escreve assim, gen, depois ética, que junto da genética. Ela põe assim, escolhas que nossas avós não faziam. Por quê? Porque é assustador. Mas o genoma humano, ele começou a ser estudado no início, acho que final dos anos 80, início dos anos 90. E isso já era falado nos simpósios. Em 1998, foi um médico falando que talvez já tinha esse projeto Genoma e algumas síndromes poderiam ser rearranjadas, consertadas por meio desse instrumento, né? Por meio dessa modificação. Se tivesse uma tesoura molecular. E essas duas cientistas, elas começaram a estudar isso. E o genoma humano, ele começou a ser estudado, o mapeamento, né, de todo o DNA, ele se deu em 2003. Veja, eu estou falando, nós estamos em 2020. Até que demorou um pouco. Porque essas coisas demoram. Existe pouco investimento, dependendo do país. Aqueles insights dos próprios cientistas. E agora, com essa tesoura molecular, a correção, como que ela é feita? Eles pegam aquele pedaço defeituoso, eles colocam in vitro, eles fazem a modificação que precisa ter, né? Ou talvez eles chamam de delação, ou tirar coisas, ou acrescentar coisas, ou rearranjar coisas. E depois que isso é corrigido, é injetado novamente no paciente, que muda todo o sistema dele imunológico. Aí tem gente que fala assim, mas isso não pode causar uma aberração, ou então não pode mais tarde causar um problema no sistema imunológico. Gente, se causar um problema no sistema imunológico mais tarde, vai ser corrigido. Mas o deste agora já está podendo ser corrigido. Então, e assim, com essa tesoura molecular, você corrige, ela é injetada no paciente ou diretamente no órgão que precisa ser injetado, que está tendo algum tipo de problema. Tem, assim, terapias especializadas de cada órgão, né? Então, eles vão
ou remover ou duplicar algumas partes do cromossomo dessas moléculas, e já fizeram isso já com humano. A gente que morre de medo de vacina chinesa, todas essas coisas, gente, eles são rápidos porque eles fazem ciência numa velocidade, lá tem um mega investimento. Mega investimento. Quando tudo isso saiu, que fizeram com ratos, já fizeram experimento com ratos, já fizeram experimento com macacos, e aí é que vem o nosso medo, a questão da ética, mas ninguém pegou aí um ser humano e quis deixá-lo mais inteligente, fazê-lo do super-homem, não. Começaram a trabalhar com essas doenças genéticas, essas mutações genéticas que causam deficiências no ser humano. Então, já fizeram com aquela síndrome de Duchenne, já fizeram com esclerose tuberosa, já fizeram com pessoas com síndrome de Rett. E a gente precisa perceber o quanto que isso é interessante. Às vezes tem estudo de problemas genéticos na família. E perceberam que, à medida que mudam, né, esse gene defeituoso num descendente, o próximo, porque já tem estudo longitudinal, o próximo tem a tendência de desenvolver isso ou não, de uma forma mais fraca, ou não desenvolver, e o descendente desse, isso já se extinguir. E quando a gente fala de mutações genéticas, aberrações cromossômicas, a gente sabe que tem indivíduos que ou morrem até na gestação, né? Tem embriões que morrem porque não dão conta por causa da deficiência, ou nasce com uma deficiência que altera toda a inteligência dele, os aspectos cognitivos, diminui a qualidade de vida dele. Nós estamos falando em mexer em coisas que não dão sofrimento, da mesma coisa que a gente toma um remédio para dor de cabeça. Estão preocupados com a questão ética? Lógico que sim, isso já em 2017 saiu um documento sobre a ciência, sobre a ética e a regulamentação do genoma humano. Ninguém vai poder sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Até porque, à medida que a gente vai fazer ciência, você precisa entrar com projeto de ciência, um fomento precisa aprovar se ele vai investir nisso ou não. Você tem uma bancada de cientistas que vão falar se aquilo que você está tentando fazer vai trazer um benefício, se tem relevância científica. O Conselho de Ética fica com uma lupa muito grande. E vamos pensar até do que estão fazendo nos Estados Unidos. Eles estão conseguindo, por exemplo, pegar um mosquito que transporta o Zika, né, a dengue. Eles têm lá uma parte do DNA que, quando entra em contato, né, com o Zika, com a dengue, o sistema imunológico dele falha e ele adere a isso, e aí ele passa a ser um transmissor. E eles estão conseguindo modificar no mosquito essa parte do DNA que adere, né, ao Zika, a dengue, a malária e outras doenças, para que as próximas gerações desse mosquito não seja mais o transmissor. E isso, aí você começa a abrir um leque de pensamento aonde isso pode nos favorecer. A engenharia, né, assim, ninguém está pensando em programar um bebê perfeito, nada disso. Teve até umas experiências antigas de congelar espermatozoide de pessoas com QI acima de 130, e agora essas pessoas já têm 18, 19 anos, e, né, esses fetos, e perguntaram para eles
E assim, tem um percentual que ficou inteligente, tem outros que não. E tem outros que falam, olha, ficaram com uma expectativa muito grande em cima de mim, e assim, o que me traz a felicidade não é o meu quociente intelectual, né, e sim o amor da minha família, e sim aquilo que me traz motivação. Então, essas coisas, gente, de querer alterar uma criatura, isso daí já caiu por terra, porque tem toda uma parte humana e ética junto também. E tudo isso está correndo a milhão. E agora, veja, em 2012, que a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna conseguiram patentear, né, do como que ia aparecer essa tesoura genética, e elas receberam, e teve um problema muito grande, parece que tinha um outro lá fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas elas ganharam, porque elas são danadas, e elas receberam o prêmio Nobel, né, de Química, e eu achei isso muito legal, e elas pareciam duas meninas de mão dadas, felizes, felizes, felizes. Parece coisa de ficção, não é mesmo, Fábio? É isso aí, mas não, está acontecendo. E eu vou fazer um documentário a respeito disso, trazendo todas essas coisas espetaculares dos cientistas e tudo isso que está acontecendo. E vem novamente a pergunta: agora também descobriram essa tesura molecular? Poxa vida, tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Por que será? E aí vem o grande boom, né, de o que eu gostaria de estar conversando com vocês. X-Men, Evolution, Matrix e etc, Fábio sabe. E olha que interessante, uma ortodontista, e vocês já devem ter reparado nisso, coisa de uns 20, 30 anos atrás, não tinha muitas pessoas com problemas de arcada dentária, usando aparelho, expansor de céu de boca. Lógico, alguns não tratavam, ou nem tinham um tratamento tão eficiente para modificar essas alterações, mas era um número menor de sujeitos. E uma ortodontista, ela começou a reparar que estava tendo uns desalinhamentos típicos nas arcadas dos jovens e crianças. E não só de uma região, porque às vezes você pode falar, é o que come, são questões culturais, são questões genéticas hereditárias, não. Tanto do lado do Oriente, do globo terrestre, como do lado do Ocidente. Essas alterações nessas mandíbulas, nessas arcadas dentárias, estavam ocorrendo juntas. Boa noite, Sirlene. Isso estava começando a desalinhar e tinha um desalinhamento típico. E ela começou a estudar. E veja, quando você vai estudar a arcada dentária, que ela quis estudar, o que é que estava talvez gerando essa modificação? E quando você vai estudar arcada dentária, vai de um esqueleto, você não pode pegar a cabeça dele assim, porque isso aqui não é mais grudado, né? Isso vai cair. Então, você tem que virar o esqueleto e estudar a arcada dentária assim. E ela percebeu, estudando tudo isso, que tinha várias alterações. E ela entrou em contato, ela procurou a doutora Anne Malassé, que ela é arqueologista, ela estuda fósseis, ela estuda a espécie humana, né, desde os primórdios, né, do primeiro homem, Australopithecus, e tudo o que foi alterando à medida que o homem foi evoluindo em postura, em ossatura, em tamanho de ossos. E ela procurou a doutora Anne Malassé porque ela achou que tinha algumas alterações em outras regiões
né? E a doutora Anne Malassé, ela já tinha feito um vídeo mostrando a sua pesquisa, que veja só, nós temos um osso que se chama esfenoide. Então, imagina, nós temos a nossa coluna vertebral e o nosso cérebro apoiado aqui. Entre eles dois, como se fosse nessa região atrás do maxilar, tem um osso chamado esfenoide. E essa doutora Anne Malassé, ela começou a estudar desde o primeiro, né, hominídeo, do Australopiteco, que à medida que esse ser ia ficando mais inteligente, esse osso, até eu peguei um lacinho aqui da minha netinha. Veja só. Esse osso, ele parece uma borboletinha. Ele fica assim. E ela percebeu que à medida que o homem evoluía, né, esse osso é a base do crânio, e ela, então, isso há 60 milhões de anos, né, ela percebeu que isso já existia nos hominídeos. Há 40 milhões de anos, ele faz uma inclinação pela primeira vez. E quando ele faz uma inclinação, gira tudo. Então, a face do homem modificou, os olhos ficaram mais posicionados nessa direção, o rosto mais arredondado. Então, à medida que esse osso sofre uma inclinação, muda toda a estrutura do rosto. E é isso que a ortodontista percebeu. Então, há 4 milhões de anos, isso aconteceu pela primeira vez. Aí depois, demorou. Aí, há 6 milhões de anos, ele fez uma rotação novamente, que foi nos homens, né, australopitecos, nos nossos ancestrais. Aí, depois, há 2 milhões de anos, novamente, né, os hominídeos que já ficaram eretos, à medida que eles ficaram eretos, eles começaram a trabalhar mais com as mãos, foram ficando mais inteligentes, alongaram toda essa estrutura, começaram, ao invés de grunhidos anasalados, já a falar vogais, desenvolveram a fala, desenvolveram a comunicação, e isso aconteceu novamente. E o que eles estão percebendo? Que à medida que o homem tem um salto evolutivo, esse osso, ele vai inclinando para sustentar um cérebro mais funcional, dividido em mais áreas funcionais. É um cérebro mais potente. E esse osso, ele precisa modificar à medida que esse cérebro se expande na sua inteligência. E perceberam também que a inclinação desse osso esfenoide, que indica evolução na espécie, está diminuindo o prazo de rotação. E elas começaram a estudar, e o que elas perceberam de uma década para cá? Que em todos os jovens e crianças, seja da região do mundo que for, esse osso teve uma nova inclinação. Nossos jovens e as nossas crianças tiveram uma inclinação do osso esfenoide. Os nossos neurocientistas estão fazendo palestras porque o cérebro, didaticamente, ele é dividido, né, em regiões, onde em cada região tem uma função mais específica, e eles estão vendo que agora esse cérebro, ele tem mais divisões ainda. Eles estão tentando remapear o cérebro humano. Olha tudo acontecendo ao mesmo tempo. E nós
né, que temos mais de 40, 50 anos, a olhos vistos nós vimos a evolução da espécie. Hoje nós olhamos para as crianças, para a inteligência delas, como elas mexem nessa aparelhagem, que a gente demorou, hein, para aprender. Nossa, meu mouse saía até fora da mesa, não tinha nem cerebelo para fazer isso. Então a gente já viu, né, a olhos nus, a evolução. Só que agora eles viram que ocorreu novamente a evolução da espécie, né? Então já tem aí um osso esfenoide amparando um cérebro com mais funções, um cérebro mais potente, um cérebro mais rápido, porque esse osso ele precisa, né, apoiar esse cérebro. À medida que esse cérebro evolui, ele precisa fazer rotações. Esse cérebro está fazendo muito mais conexões. As crianças hoje têm outro tipo de raciocínio, de visão de mundo. Então, nós estamos evoluindo outra vez. E olha quantos acontecimentos interligados estão surgindo, porque são todos suportes que essa evolução da humanidade, né, vai precisar. Nós estamos evoluindo outra vez, e isso é espetacular. E eles achavam que, assim, o homem, ele começava a falar, se comunicar, né? Então, essas coisas que ele conseguia adquirir, melhorava o cérebro. Lógico que existe um jogo de interferências, né? Mas que era por isso que o osso esfenoide fazia angulação e não. Gente, o osso esfenoide, ele tem uma programação genética, ele tem um disparo genético que é do humano, por si só, ele está modificando ao longo, né, dessas centenas de milhares de anos, e cada vez esses espaços dessas evoluções estão ficando menores, né, e nós vamos então o que está surgindo, gente? O homem que nos sucederá. Nós não sei se nós vamos assistir ou em quanto tempo tudo isso vai ficar evidente, mas haja vista tudo isso da ciência, que é uma mola propulsora para que tudo isso aconteça, né? Para que essa tesoura molecular possa aprimorar esse organismo, né, para que aquele grafema consiga talvez nos servir para possibilitar a construção de várias coisas. E hoje eu quis trazer um pouco dessas questões da ciência para vocês, porque nós precisamos olhar para a ciência com mais carinho. Olha quantas coisas estão acontecendo. Precisamos investir nos nossos cientistas. Quando eu falei, né, que estavam estudando em bactérias, né, como que poderiam fazer essas mutações, essas deleções, essas alterações no DNA, só não sabiam um instrumento, mas até aqui no Instituto Pasteur estavam fazendo ao mesmo tempo, só que não temos investimento. Nos últimos 2 anos do mandato, né, da Dilma, nós ficamos sem bolsa nenhuma nas faculdades para pagar iniciação científica, teses, doutorados, experimentos. E como é que está isso agora? E o quanto que tudo isso é importante? Então, quando eu agora vou aproveitar
as férias do final de ano e eu vou vou fazer um documentário sobre várias coisas que, de uma forma interligada, estão surgindo e se aprimorando, porque está surgindo, o homem deu um salto evolutivo, né? A espécie humana deu um salto evolutivo. E com isso virão vários artefatos justamente para dar suporte para que ela siga. E vamos pensar então em novos sonhos, em novas descobertas, em novas hipóteses científicas. A ciência é o nosso futuro, porque o homem do futuro está aí. Quem sabe nós vamos ver esse homem que vai nos suceder, não é mesmo? Então eu queria agradecer a todos, boa noite, e assim que sair o documentário, que eu vou fazer o arranjo de todas essas questões maravilhosas que estão acontecendo, eu vou trazer aqui para vocês, ok? Um beijo enorme, muito obrigada.